Meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, em Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 7. Já esse time do discipulado, quero que vocês sejam bem rápidos aí no gatilho e já procurem rapidinho aí nas suas Bíblias. Jeremias capítulo 29, versículo 4 ao versículo 7. Diz assim Jeremias 29, do 4 ao 7. Você possa pôr seu coração em total reverência à palavra de Deus e à seriedade desse momento. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amém? Vamos orar? Senhor, que a sua voz ecoe aqui, que todo comentário além do texto que foi lido seja debaixo de temor e revelação, que nós possamos ter um compromisso santo hoje com a sua palavra, e que nós possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, e que a sua palavra, como uma espada de dois gumes, possa, ó Deus, trazer tratamento, crescimento, e possa realmente, ó Deus, nos tratar naquilo que precisamos ser tratados. Que o Senhor esteja conosco em nome de Jesus, trazendo restauração para as nossas vidas. Amém. Amém? Pode se sentar, prometo que agora por um bom tempo. Eu penso que toda palavra precisa ser trazida dentro de um contexto que estamos vivendo. E o que eu percebi nos últimos dias, e acredito ter relação com a política, acredito ter relação com as notícias sobre economia, notícias sobre política, notícias sobre o futuro, preocupações com o futuro. Eu percebi que existe na igreja, na cidade, nas pessoas, em mim, e acredito que em muitos de vocês, uma preocupação com o futuro, talvez até uma insatisfação ou medo, e eu quero trazer uma palavra dentro desse contexto. É uma palavra gerada no meio desse ambiente de angústia e desse ambiente de incertezas e preocupações. Amém? Primeira coisa que nós encontramos no texto é que assim diz o Senhor dos Exércitos. E eu não posso continuar lendo e ignorar quem está falando. Esse texto é a voz de Deus, é o Senhor falando, e é o Senhor dos Exércitos. Essa palavra, essa expressão Senhor dos Exércitos é para dizer aquele que está no controle, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, um Deus poderoso. Então, no momento de crise, o profeta vai escrever uma carta. O texto que nós estamos lendo, ele faz parte, é um dos blocos de uma carta que é conhecida como a carta aos exilados. E quando ele começa no versículo 4, e ele começa esse primeiro bloco depois de uma introdução, ele vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, eu acho que nós podemos parar aqui e rever a nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus em tempos de crise. Nós precisamos voltar às Escrituras,
voltar à palavra de Deus, voltar à leitura da palavra de Deus, voltar à fidelidade à palavra de Deus, e nós precisamos dizer: Deus, a mídia diz isso, as nossas redes sociais diz aquilo, há verdades tratadas como fake news, há fake news tratadas como verdade, há boato, há mentira, há engano, há incertezas, há muitas coisas nesse momento nesse nosso entorno. E eu quero que você preste atenção como que o profeta começa esse primeiro bloco. Esse bloco é para as pessoas sem esperança. Tem 3 grupos de pessoas aqui. Nós temos as pessoas que têm falsas esperanças, nós temos as pessoas sem esperança, e nós temos um grupo de pessoas com esperança em Deus. Os 3 blocos vão tratar especificamente para cada grupo. Eu vou me deter hoje a falar apenas o primeiro bloco, que vai falar para as pessoas sem esperança. Elas foram exiladas. Então vamos trazer o contexto. O povo de Deus pecou contra Deus. O povo de Deus desobedeceu a Deus do começo da sua história ao fim. Era homens de Deus sendo levantados, confrontando o povo, puxando o povo, pregando o evangelho, e o judeu, o israelita, o povo de Israel, eles faziam o seguinte: quando tudo estava ruim, se arrependiam, choravam, se convertiam, clamavam, oravam, iam para a Bíblia, iam para os textos bíblicos. Aí se levantava um homem de Deus, se levantava um rei de Deus, se levantava um juiz de Deus, se levantava um profeta de Deus, exortava o povo entrava em arrependimento, Deus vinha com intervenção, dava vitória, trazia cura, mudava a realidade, prosperava, abençoava. E quando tudo estava bem, o que o povo fazia? Se prostituía, ia para longe de Deus, ia para o pecado, esquecia a oração, esquecia a fé, esquecia a palavra, esquecia a profecia. Isso aconteceu em toda a história de Israel. E é um mini esboço do que é a sua vida com Deus e a minha. Nós podemos criticar Israel, mas às vezes nós também somos assim. Às vezes, quando tudo está ruim, nós nos voltamos para a palavra. Quando tudo está ruim, nós oramos, nós intercedemos, nós jejuamos. Mas quando tudo se estabiliza, nós começamos a nos tornar frios, apáticos, distantes, mundanos e tantas coisas. Quando você chega no final de 2 Crônicas, no último capítulo, você vai ver uma descrição de um resumo, dizendo: o povo pecou contra Deus. E por essa razão, Deus traz sobre o povo uma correção. E eu quero dizer para vocês são crentes mesmo? Vocês são crentes de verdade? Porque tem uma linha, existe um grupo de crentes que não suporta ouvir que Deus corrige, que não suporta ouvir que Deus pune, que não aceita ouvir que Deus também traz, assim, correção para o seu povo. E é bíblico, meus irmãos. O povo foi para o exílio, veio a Babilônia, Nabucodonosor, subjugou Judá e levou as pessoas, e mataram pessoas, e perseguiram pessoas, prenderam pessoas, e a nação foi dominada, subjugada pela Babilônia. E a Bíblia diz, e agora eu quero saber se vocês são crentes mesmo, a Bíblia diz que Deus estava no controle, e acima de tudo isso, usando a situação para corrigir o seu povo. O nosso Deus é um Deus que nos corrige. O nosso Deus é um Deus que não adianta você espernear quando você está debaixo de um jugo de consequência dos seus pecados. Nosso Deus perdoa, nosso Deus ama, mas nosso Deus não quer que você seja um filho rebelde, nosso Deus não quer que você seja um filho imaturo, nosso Deus não quer que você seja um filho inconsequente. Então o nosso Deus exorta, o nosso Deus corrige, o nosso Deus trata. Eu tenho certeza que muitos crentes aqui já passaram por isso, pisaram na bola, pecaram diante de Deus, se arrependeram, Deus perdoou, sentiram paz no coração, mas passaram meses ou anos colhendo o pecado, colhendo o resultado e as consequências do pecado.
Amém? Eu já passei por isso muitas vezes. E eu vou dizer para vocês, a crise que eu tinha era: por que Deus não me responde? Por que Deus não faz um milagre se Ele tem todo o poder e Ele pode mudar a minha situação do dia para a noite? E eu clamava a Deus incessantemente, clamando: Deus, muda a minha realidade. E Deus não respondia nada. Eu podia contar com o seu perdão, eu podia contar com o seu amor, mas Ele me deixava lidar com as consequências do meu pecado. Existe uma geração de crentes que não concorda comigo, que não concorda com a Bíblia, que não concorda com isso. É a geração da hipergraça, é a geração do Deus só é amor, do Deus que tudo Deus passa a mão e não tem nenhuma consequência. Mas eu creio que nós não estamos aqui para brincadeira, eu creio que nós não estamos aqui para sermos bajulados por uma mensagem, mas nós estamos aqui para entender que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus do Israel, e que Ele trata conosco, e que o tratar de Deus dói. Em alguns momentos da nossa vida nós temos que usar a frase que aqui na igreja nós usamos em alguns momentos: está estreito, está apertado, está difícil, porque nosso Deus nos trata. Mas a Bíblia nos garante, e nós podemos pegar como exemplo o que está em Tiago capítulo 1, a partir do versículo 1, versículo 2, que vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança ela tem o propósito de fazer com que não falte nada para vocês. A Bíblia está dizendo que nós vamos passar por momentos difíceis, que nós vamos ser corrigidos, que nós vamos ser tratados por Deus, mas que nós vamos sair do outro lado melhores, que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer. Vocês já imaginaram os nossos filhos, se nós não corrigirmos, se nós não chamarmos a atenção, se nós deixarmos eles soltos à própria consciência, vivendo livres de qualquer tipo de correção? Nós vamos estragar os nossos filhos. E o nosso propósito não é estragar os nossos filhos, mas é ensinar os nossos filhos a serem pessoas decentes, serem pessoas corretas, serem pessoas tementes a Deus, serem pessoas que contribuem com a sociedade e não causam dano. Então o que a gente faz? A gente corrige. A gente corrige. Vou contar uma história do Davi. Será que é do Davi essa história? A do futebol é do Davi? Acho que é do Davi. Teve uma ocasião, então é uma história baseada em fatos reais, porque eu estou na dúvida se é o Davi ou o Benjamim, mas eu acho que é do Davi, a Daiane vai confirmar ao longo da história. Teve uma ocasião que, talvez o Davi, estava fazendo malcriações, desobedecendo, nos desrespeitando, e a Daiane falou para ele: você vai ficar sem ir para o futebol depois da aula. Se você continuar agindo assim, em forma de punição, você não vai ao futebol. E o Davi, que as crianças nos testam, as crianças elas vão ver até onde que vai nossa correção, elas vão testando. E o Davi continua agindo daquele jeito e fazendo o que não era para fazer. Ok? Chegou a hora de ir para a escola, daí ele escreveu na agenda: hoje o Davi não vai para a escola, não vai para o futebol, ele vai voltar para casa. E você acha que uma mãe faz isso feliz? Não. Era o Davi essa história? É o Davi, né? A mãe faz isso feliz? Não. Mas a mãe fez. Quando deu às 5h30, que chega o ônibus na frente do nosso prédio, o Davi desceu e quando entrou dentro do apartamento já entrou chorando muito, muito entristecido porque ficou sem ir para o futebol. A Daiane trouxe ele para o colo dela e a Daiane disse: filho, pode chorar. Chorar, faz parte da vida frustração, faz parte da vida correção, faz parte da vida perder às vezes. E eu achei interessante e gosto de lembrar dessa história, porque não foi uma correção com raiva, não foi uma correção com agressividade, mas foi uma correção: olha, se você continuar nesse caminho, não vai dar certo. Deus levantou tantos profetas para dizer para o povo: olha, vocês não continuem adorando outros deuses, não continuem se prostituindo, não continuem agindo desonestamente, não continuem pecando. E o povo enfrentava cada palavra de Deus, o povo resistia.
De repente, quando nós chegamos nesse ponto da história, nós vamos ver, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, e eu quero que vocês prestem atenção no que diz o texto, a todos os exilados que o Senhor, Deus, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Era uma invasão babilônica, era o inimigo subjugando o povo, mas o texto está dizendo, e Deus está trazendo para si a responsabilidade, e Deus está dizendo o seguinte: isso aqui está acontecendo com vocês porque vocês provocaram a minha ira, brincaram com a minha palavra, não obedeceram os meus preceitos, não obedeceram as minhas orientações e não ouviram os profetas. E minha pergunta para vocês nesta noite: você entende um Deus, você aceita? Claro que essa é uma expressão só de forçação de barra. Um Deus que te corrige? Ou você só quer um Deus que existe como um gênio da lâmpada apenas para te abençoar? Isso nos confronta, porque nós queremos um Deus que seja só o tempo todo aceitando passivamente as nossas atitudes, e não é verdade. Deus trata conosco, e quanto mais tempo de crente você tem, mais forte é o tratar de Deus. Novo convertido dá inveja na gente. Aquele novo convertido ora, tudo Deus responde. O novo convertido profetiza, acontece. O novo convertido vive aquela vida com Deus tão maravilhosa, mas conforme a gente vai crescendo na fé, o nível do tratar de Deus também aumenta. Porque a forma que você... Quem corrige um bebezinho de colo? Só se a pessoa não estiver bem. Não, um bebezinho de colo está tudo bem, não é um bebê. Agora ele tem 2 anos, daí ele tem 4 anos. E o nível de tratar do pai e da mãe vai aumentando. E é assim também com Deus. Quanto mais caminhamos com Deus, mais Deus nos aperta. E Ele nos aperta porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele nos corrige porque Ele não quer nos deixar soltos. Porque se nós ficarmos soltos, nós nos matamos, nós nos perdemos, nós nos estragamos. Amém? Agora a minha pergunta para você: beleza, pastor, eu entendi que Deus corrige, eu entendi que o povo está sendo corrigido, eu entendi que as coisas estão difíceis, mas agora vamos se colocar um pouco no lugar do povo. O povo pecou, o povo errou, não só esse povo do contexto, mas os seus antepassados. Está todo mundo colhendo uma série de coisas, mas dói ser corrigido. Esse povo perdeu entes queridos, esse povo perdeu casa, esse povo perdeu a sua terra, perdeu a sua pátria. Eu vou falar dos venezuelanos que estão aqui, nossos irmãos. Talvez os venezuelanos que estão aqui hoje sejam as pessoas que mais vão entender o que esse povo estava passando, porque não foi por ser subjugado, foi por outras condições, mas tiveram que abandonar lar, família, parentes, casa, terra, pátria, para vir para cá, para o Brasil. E esse povo está vivendo isso, eles perderam tudo, eles estão diante de uma nação opressora, e eles estão vindo e deixaram para trás suas origens, deixaram para trás as suas histórias. Em um dos salmos, o salmista vai usar uma expressão romantizada, dizendo: penduramos as nossas harpas no salgueiro, não queremos mais cantar, acabou a alegria, acabou a festa, acabou a satisfação. Então nós estamos vendo um contexto de um povo que está sofrendo, e eu quero que você pense comigo, um povo que precisa, através da carta de encorajamento do profeta, precisa continuar firme, porque o profeta ele vai dizer: vocês estão passando por esse período de exílio, de correção, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Na história da Daiane e do Davi, o Davi, mesmo chorando diante de uma pequena punição do dia a dia, chorou no colo da mãe.
Porque o propósito da mãe com a correção não era destruir, mas era apenas corrigir. E essa carta do profeta Jeremias aos exilados é uma palavra de Deus vindo àquelas pessoas que estão passando por esse período de privações, de sofrimento, de lutas, de crises. É uma voz de Deus dizendo: continuem firmes, não desistam, não percam a esperança. Eu vou dizer para vocês, em momentos que estamos passando por tratamentos de Deus, nós não podemos perder a nossa conexão com Deus. Nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos parar de nos relacionar com Deus. Nós precisamos, nessas horas, buscar a Deus em contrição, em arrependimento, em pedido de perdão, em clamor para que Deus faça algo, mas nós precisamos continuar crendo que Deus é soberano, independente da minha situação, que Deus continua sendo Deus, mesmo quando as coisas não são como eu quero, que Deus continua sendo Deus e soberano quando as coisas não vão bem, que Deus continua sendo Deus e soberano quando tudo dá errado. Deus é Deus, e é por isso que eu o louvo e o adoro, porque eu sou pequeno diante de Deus, eu sou carente de Deus e eu preciso dEle. Eu não sei qual é a sua situação, mas talvez alguma coisa te roubou a esperança, talvez a dureza da vida que destruiu em você a capacidade de sonhar e a capacidade de ter esperança. Então o texto vai nos falar de um povo sem esperança, de um povo chateado. O que o texto mostra? Que esse povo não queria mais construir casas, que esse povo não queria mais casar, que esse povo não queria mais plantar um pomar, que esse povo não queria mais prosperar. O texto mostra um povo estagnado diante do caos. E a carta vem no sentido de exortar o povo a dizer: não pare diante das tribulações, não desista da vida, não perca o gosto pela vida, continue caminhando, continue escrevendo a sua história, mesmo quando as coisas não vão bem, porque mesmo num período de provação, de tratamento, Deus é contigo, e Deus é bom, e Deus é soberano, e Deus é Deus. Então nós precisamos, dos momentos de crise, continuar crendo que Jesus é o nosso Senhor e que Ele está acima de toda tribulação. O que foi que roubou sua esperança? Talvez foi um luto. Nós ouvimos histórias de pessoas que diante da morte não conseguem mais sonhar, não conseguem mais ter expectativas, não conseguem reagir. Talvez foi uma doença que tem assolado você, que tem afligido você. Talvez foi uma traição, e depois dessa traição você não conseguiu se reerguer mais, você não conseguiu prosperar mais, você não conseguiu trabalhar mais como antes, você não conseguiu sonhar mais como antes. Qual foi o ladrão da sua esperança? Talvez foi uma rejeição. Quantas vezes, quando somos rejeitados, isso machuca o nosso coração. E às vezes, depois de sermos rejeitados 1, 2, 3, 4 vezes, anos, começamos a perder a capacidade de sonhar, começamos a perder a alegria nas coisas de Deus, começamos a perder as expectativas das coisas de Deus, começamos a perder o brilho nos olhos. Será que foi a rejeição que roubou de você a esperança? Talvez alguma frustração financeira, talvez alguma dívida que foi te engolindo como a onda de um tsunami. Talvez foi o cansaço, o desgaste. Talvez você não tenha mais forças para lutar, talvez você não tenha mais forças para continuar. E às vezes esse cansaço tem roubado de você o brilho nos olhos, a capacidade de sonhar, e tem levado você a perder a sua esperança em Cristo Jesus. Amém? Em momentos difíceis, são os momentos que nós precisamos reafirmar a nossa fé.
em momentos onde nós estamos passando pela pior fase da nossa vida, precisamos declarar a nossa fé. E enquanto eu preparava esse esboço, eu me lembrei de um hino que eu cantava quando criança, na igreja que eu frequentava. Era uma igreja muito boa, porque tinha seu período de louvor com os corinhos, era assim que se chamava as músicas. E tinha um período dos hinos que era conduzido pela irmã do órgão, que era ministra de música e era sensacional. E esse hino diz assim: se paz a mais doce me deres a gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Daí dividiu as vozes, os homens cantavam primeiro e os homens diziam sou feliz. Aí as mulheres diziam sou feliz. Daí os homens diziam sou feliz. As mulheres diziam sou feliz. E depois todos juntos, sou feliz com Jesus meu Senhor. Depois, na sequência do texto, escrito pelo irmão Horatio Spafford, dizia assim: embora me assalte a cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. E depois novamente se cantava, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Na sequência do que escreveu Spafford, diz assim: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo cabal, valeu-me Senhor, mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. E na última estrofe dizia o seguinte: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me buscar, ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E depois se repetia, sou feliz com Jesus meu Senhor. Amém? O mais interessante é que Horatio Spafford, ele viveu entre 1829 e 1888, e ele escreveu esse hino em meio ao caos. Aconteceu duas situações: o grande incêndio de Chicago, aonde causou um estrago no comércio na cidade de Chicago, e ele era um lojista e ele tinha uma loja. Foi em 1871 que aconteceu esse incêndio, e ele perdeu todo o seu negócio. Ele perdeu seu negócio. Mas, meus irmãos, quem perdeu seu negócio, teve prejuízo, perdeu sua loja, perdeu seus bens, quem perdeu tudo isso, ainda tem a família, pode recomeçar e pode recomeçar a vida, certo? Quando você perde tudo, mas você tem sua família, você pode recomeçar. Ele chama a sua esposa, eles tinham vindo da Europa, e a sua esposa com as suas 3 filhas, ela pega um navio retornando para a Europa, na expectativa de que Spafford ia se esforçar, recomeçar os seus negócios. Era um homem corajoso, era um homem de fibra, era um homem trabalhador, era um homem inteligente. Ele ia recomeçar o seu negócio, e depois elas voltariam para os Estados Unidos. O navio onde a esposa e as filhas estavam indo, ele colide com outro navio, dá um acidente horrível. E dias depois ele recebe um telegrama da sua esposa, escrito o seguinte: salva sozinha. Nessa pequena frase a esposa transmitia a mensagem a Spafford: nossas 3 filhas morreram no acidente de navio. Ele perdeu 3 filhas e recebeu a notícia no mesmo dia. Vocês lembram de alguém da Bíblia? Jó recebeu a notícia dos seus 10 filhos morreram no mesmo dia. Spafford pega um navio para ir ao encontro da sua amada e conta a história que chega um momento da navegação e que a tripulação fala o seguinte: foi mais ou menos por aqui que aconteceu o acidente entre os 2 navios. E agora Spafford, ele vai para a frente do navio, e ele fica olhando aquelas águas, e o pensamento dele viaja em que aspecto? Foi aqui que minhas 3 filhas morreram, ele não pôde nem sepultá-las.
A história de Spumford conta que momentos depois a esse vislumbre do mar e dessa saudade aguda, ele pega um instrumento para escrita e ele pega um papel, e é nesse momento que ele senta para escrever a letra da música. Repito a primeira estrofe. Ele escreve diante da saudade das 3 filhas, da dor do luto, da angústia e do caos de ter perdido todos os seus negócios, seus bens. Ele escreve, vou parafrasear, se Deus me der dias bons, se tudo der certo para mim, se Ele me der dias de paz, se Ele me der dias de bênção, ou se Ele me der dias difíceis, e se Ele permitir sobre mim vir uma grande tempestade, se eu sofrer muito, se tudo der errado, se a minha expectativa não se cumprir, não importa, ó seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E então ele, com aquela tinta, ele vai escrevendo no papel. E o que eu acho mais lindo nesse texto não é apenas as estrofes, mas quando ele repete com convicção: independente do que me aconteça, eu sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte a cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, vocês ouviram, meus irmãos? Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Ele está falando no futuro, independente do que me aconteça, eu sou feliz com Cristo, porque Jesus que me dá esperança para viver a vida. Eu gosto tanto dessa história de Spumford, e eu gosto tanto desse hino, que eu cresci cantando. Eu quero trazer três conselhos. Eu vou chamar de 3 regras para desbloquear a vida perante o caos. E o profeta começa dizendo: essa é a palavra do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Deus de Judá, aquele que trouxe vocês para o exílio. Vocês desistiram da vida, vocês desanimaram, vocês estão sem expectativa. 3 coisas eu tenho para dizer para vocês, da parte de Deus, e eu quero trazer isso para vocês nessa noite. Tem alguém aqui que quer receber uma palavra de Deus de encorajamento? Amém? Você pode dizer um amém mais alto para animar os outros, pode dizer mais alto ainda, amém? Alguém quer receber uma palavra de encorajamento nessa noite? Primeira coisa, primeira regra para desbloquear a sua vida em meio ao caos: construam casas e habitem nelas. Ô pastor, o que significa isso para nós? Vamos construir casa. Meus irmãos, primeira coisa que eu aprendo quando o texto diz construam casas. Primeira coisa, que se nós começarmos a olhar profundamente para o que significa essa frase, é impossível construir uma casa se você antes não ter sonhado com ela, se antes você não ter imaginado ela, sem antes você ter sonhado em tê-la. E o povo não queria construir casa porque o povo estava acreditando em falsos profetas. Os falsos profetas estavam dizendo que aquela Babilônia não ia durar. Só que Jeremias era o profeta que não era bem-vindo, porque Jeremias estava dizendo: vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos, o tempo que a terra precisa descansar, o tempo sabático da terra. E aí é uma outra coisa, meus irmãos. Jeremias era o profeta desagradável, ele não era agradável, ele falava o que as pessoas não queriam ouvir. Ele diz: gente, é melhor vocês começarem a construir casas e morar nelas, não fica esperando acabar a luta para se mexer. Faz alguma coisa hoje. E uma das coisas que nós podemos encontrar nesse contexto de construir casas é:
Volte a sonhar. Volte a sonhar. Tem como construir uma casa sem sonhar? É quase impossível. Quando você vai construir, e daí você diz, é possível, pastor, construir uma casa sem sonhar, mas o texto diz, construam casas e morem nelas, e habitem nelas. Tem como construir sem imaginar, sem projetar, sem planejar, sem sonhar? Impossível. Então talvez essa regra construam casas voltem a viver, voltem a ter fôlego de vida, voltem a sonhar, voltem a fazer projetos. Porque é impossível construir uma casa sem fazer projeto. É impossível construir uma casa sem fazer um planejamento, sem ter um engenheiro planejando a construção, sem ter um desenho. Você vai contratar um pedreiro e o pedreiro vai dizer, tá, que casa eu vou construir? Você diz, não sei, não tem como. Precisa ter um projeto, precisa ter um desenho. Então é como se Deus estivesse dizendo para aquele povo que estava arrasado com as notícias, dizendo para eles, gente, vamos lá, vamos sonhar de novo, vamos escrever um projeto, vamos desenhar uma casa, vamos planejar e vamos trabalhar. Terceira coisa que está debaixo das camadas do construam casas e habitem nelas, vamos trabalhar, gente. Porque não tem como construir casa sem muito trabalho, sem muito esforço. Eu estive com um casal que vai se casar no próximo mês, e ontem nós tomamos um café, e eles estavam contando o empenho, o trabalho para construir a casa deles, para em dezembro eles poderem morar na casa deles. Muito trabalho. Então a palavra do profeta ei, está sofrendo, está debaixo de um período difícil, está passando por momentos de crise, incertezas, está passando por um momento de dificuldades, levanta a cabeça, vai sonhar novamente, vai planejar novamente, vai trabalhar, vai construir. Vamos lá. Construir casa gera expectativa, construir casa faz com que você planeje um lugar para os seus filhos, um lugar para comer, um lugar para uma sala, enfim. Lá era um contexto um pouco diferente das nossas casas, mas construir casa é você planejar um lugar para você viver, um lugar para você morar. Então eu queria dizer para vocês nessa noite, se existe uma carta aos exilados, e se nós podemos aprender com ela, volte a sonhar. Volte a sonhar. Sente com papel, planeje o seu futuro, desenhe o seu futuro, faça planos para o futuro, não fique estagnado. Deus não se agrada de pessoas estagnadas. Tem um momento que Jesus é elevado aos céus, e aí os discípulos ficam chateados, tristes, e agora o nosso mestre subiu, mas ele prometeu que vai voltar. Então eles cruzam os braços, e eles ficam lá esperando o mestre voltar, e aí Deus diz, puxa vida, não entenderam, viu? Pega 2 anjos, pega uns 3 que vão lá, por favor, avisa eles, vão orar, vão viver a vida, vão pregar o evangelho, vão desenvolver as coisas que eles têm para desenvolver, porque vai chegar o dia de estar no céu, contemplando, louvando e adorando dia e noite. Mas enquanto você mora nessa terra, levanta a bunda da cadeira e vai cuidar da sua vida e fazer as coisas que você precisa fazer, porque tem coisas que Deus não vai vir fazer por você. Construam casas, meus irmãos, construam casas, é uma palavra, sabe, de Deus dizendo assim, se mexam, vamos lá, gente, agora não adianta chorar pelo leite derramado, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam cuidar da vida de vocês. É uma palavra de encorajamento, um pouco dura, mas de encorajamento. Eu quero ler João 14, 1 e 2, para dizer uma coisa para vocês. Lá no céu você não precisa construir casa. Lá no céu você não precisa sonhar. Lá no céu você não precisa de estratégias. Lá no céu você não precisa de planejamento. Porque diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Meus irmãos, a Bíblia é clara, Eclesiastes é um livro que vai trazer clareza sobre isso. O que vier à tua mão para fazer, hoje faça.
Ou seja, diante de momentos difíceis, crise, medo, preocupações, vai construir, vai fazer, vai trabalhar, vai se desenvolver, volte a sonhar. Amém? Segunda regra para desbloquear sua vida em períodos de crise: plante pomares e coma do seu fruto. Esse eu gosto, esse é incrível. A palavra na carta aos exilados de Jeremias é: vão plantar um pomar, vão comer do fruto do pomar. E você pode ter aqui várias interpretações, e é óbvio, está falando sobre o povo se estabelecer, sobre o povo se manterem no período de crise do exílio, mas trazendo para os nossos dias e tentando entender o que significava isso para o povo. Querem ouvir? Não permaneçam amargos. Plantar um pomar, comer fruto do pomar, comer uma fruta. Fruta para nós, meus irmãos, é símbolo de doçura, é símbolo de desfrutar a vida, é símbolo de aproveitar o que Deus te deu de maravilhoso aqui nessa terra. E esse texto, ele está dizendo: vão plantar o jardim, vão comer da fruta, do pomar, não fiquem amargos. Eu gosto do conceito que contraria um pouco Freud, mas é o conceito de Alfred Adler, que Alfred Adler vai dizer o seguinte: não é o determinismo de Freud, que é, porque aconteceu isso na minha vida, agora eu estou travado, porque aconteceu isso lá do meu passado, agora eu estou preso nisso, e agora eu estou subjugado pelo meu passado, eu não consigo me desenvolver, e não tem como caminhar. Alfred Adler contraria esse pensamento do determinismo de Freud, e ele cria então um pensamento que é a logoterapia, que vai dizer o seguinte: não é o que me aconteceu que vai determinar o meu futuro, mas é o que eu faço com o que me aconteceu que vai determinar o meu futuro. Ou seja, independente se as coisas não deram certo para você, e se em algumas áreas você está sofrendo, independente do que aconteceu com você, e mesmo que você tenha sofrido, mesmo que você esteja passando por várias dificuldades, e elas sejam quase insuportáveis, a ideia do Alfred Adler é a seguinte: pegue o que te aconteceu, trabalhe em cima disso, produza algo diferente, e você vai viver um futuro melhor. Você não vai ficar estagnado. Deus não quer seu povo estagnado. Os anjos voltam para os apóstolos e dizem: vão pregar o evangelho, vão cumprir o que Deus mandou vocês cumprirem. Na terra vocês são responsáveis por trabalhar o que aconteceu com vocês. Independente do que aconteceu, se virem, vamos se mexer, vamos trabalhar com o que aconteceu. Essa é a ideia de Alfred Adler, e essa é a ideia da Bíblia: o que vier às tuas mãos para fazer, faça. Olha só o que diz Eclesiastes capítulo 6, versículo 3, preste atenção porque é forte. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos, no entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. A Bíblia está dizendo que um homem que vive muitos anos, que tem muitos filhos, que não desfruta, que não aproveita, que não vive a doçura da vida, que não desfruta os presentes de Deus nessa jornada, é melhor uma criança que nasceu morta. Essa criança está melhor do que esse homem. Meus irmãos, eu pensando nesse texto, plantem um pomar e comam do seu fruto, me lembrei da minha infância, e eu vou tentar trazer para vocês esse contexto. Eu me lembrei da minha infância. Nós morávamos, uma parte da minha infância eu morava em Cascavel, interior do Paraná, outra parte nós morávamos em Curitiba, mas o meu pai era uma pessoa muito alegre, às vezes muito bravo, mas às vezes muito alegre, e quando ele estava alegre ele era extraordinário. E o meu pai gostava muito de melancia, e muitas vezes no final da tarde, em alguns momentos, o meu pai trazia uma melancia, e eu me lembro incansáveis vezes de nós sentarmos numa varanda, numa área, debaixo de uma árvore, e o lugar não importava,
rachavam a melancia, bem doce, porque o meu pai ficava batendo na melancia para saber se era doce ou não, se funcionava não sei, até hoje não aprendi se isso funcionava ou não, mas rachavam a melancia, vocês usam essa expressão? Rachar uma melancia, partia em vários pedaços, igual para Magali, né? Cada um ia comendo e se lambuzando, outro com um prato, outro com uma faquinha, cada um com a melancia do jeito que quer, um come com a semente, o outro não. A minha avó, minha bisavó ficava dizendo que se comesse com a semente fazia mal, mas eu, enfim, nunca nasceu um pé de... deve ter nascido, parece, está aparecendo. Meus irmãos, mas sabe o que é sentar com a família numa varanda para comer uma melancia, ou manga, ou maçã, ou laranja, ou vergamota? Quem aqui já sentou numa varanda, num dia de calor, na sombra, e comeu algum tipo de fruta com a família? Levanta a mão para me ver, quem já fez isso? Puxa, está bem popular comer fruta, né, gente? Meus irmãos, o texto está dizendo, não deixe os problemas amargar você, ao ponto de você não encontrar mais sabor e graça na vida. O texto está dizendo, gente, vocês estão passando pelo exílio, é um período de provações, é um período de privações, mas plantem um jardim, plantem frutas, vão comer fruta juntos. Não perca a doçura da vida. Não perca a doçura da vida. Vocês lembram daquela pregação Bons Tempos? Bons tempos. Às vezes acontece na minha casa de eu estar tomando um café com a Dai, e nós gostamos de conversar, é um problema, porque nós gostamos de conversar tanto. Não tem fim essa nossa conversa. Meu Deus, como eu amo essa mulher. A gente não para de conversar nunca. E quando acaba aquele tempo enorme, a gente quer começar a conversar novamente. E às vezes nós estamos tomando café, tomando cafezinho, o Davi e o Benjamin estão se matando no sofá, um dando soco no outro. O Sansei está aqui, então não posso ficar falando muito que o Benjamin também bate no Davi, essas coisas. Não pode demonstrar golpe em casa, mas esses dias eu falei, é bom que o Benjamin faça karatê, pelo menos fica equilibrado, o grandão e o pequeno já tendo alguma técnica, vai ajudar. E por muito tempo essas coisas me irritavam. Para de brigar com teu irmão, para. Às vezes ainda me irrita, essa é a verdade. Mas em muitos momentos nós fazemos a ancoragem. O que é essa ancoragem? Eu olho para a Daiane, as crianças estão se matando, elas já bagunçaram toda a sala, os quartos, a cozinha, por onde elas passaram. E eu tomo um café e digo para a Daiane, bons tempos. Bons tempos. A dona Linda, mãe da Maria Marta, a dona Linda é quase nossa vizinha, porque ela está sempre ali, né? Ela falou para a Daiane um dia, vai passar, você vai ter saudade. E é verdade. Então a gente tem aproveitado a doçura da vida, mesmo em tempos difíceis, por outros contextos. Nós precisamos aprender a não deixar a vida ser só tristeza, não deixar a vida ser só amargura, não deixar a vida ser só depressão, mas a gente precisa voltar a rachar a melancia na varanda, a gente precisa voltar a dançar na chuva, descer o rio com uma boia, nós precisamos voltar a fechar os olhos quando as ondas do mar, elas invadem e cobrem os nossos pés. Nós precisamos voltar a dar a Deus toda a honra, a dar a Deus toda a glória, a dar a Deus todo o louvor, e sermos filhos gratos, que mesmo em momentos difíceis dá para pegar uma fruta e ainda sentir o sabor da doçura da vida. E a terceira regra para desbloquear a vida em tempos difíceis: casem-se. Casem-se. Alguns casados pensaram, sério isso? Alguns solteiros falam assim, é tudo que eu quero, pastor, eu quero desbloquear minha vida, em nome de Jesus, nós vamos orar por você hoje. Mentira, nós não vamos orar, nós não temos nada com isso. Se você quer casar, se mexa, vai fazer alguma coisa, conversar com alguém, chamar alguém para jantar, vai tomar um cafezinho. Eu não vou orar por isso, porque, gente, é um desserviço à sociedade eu orar pelas pessoas para elas se casarem. Você tem que chamar os outros para tomar café, saber se são crentes mesmo, saber se a pessoa é séria, se trabalha, quanto ganha, essas coisas. Mas o terceiro conselho do profeta é: casem-se.
casem-se. E daí ele amplia, tenham filhos. E não só isso, mas quando os seus filhos estiverem grandes, faça eles se casarem também. Deem suas filhas de casamento, né? E que os seus filhos também se casem e também tenham filhos. É um negócio assim, no final, Deus termina dizendo, aumentem e não diminuem. Essa é a ideia. Meus irmãos, e eu quero trazer esse conselho. Cuidado para que os tempos difíceis da sua vida te torne tão rígido, tão amargo, tão desanimado, a ponto de perder o romantismo, a ponto de não se apaixonar mais. Para quem não casou, gente, para ontem isso aí, vamos começar a agilizar. Parem de orar, gente, vou dizer, parem de orar. Gente, tem gente orando demais, mas não está agindo. Vamos ensinar o português? Cadê os professores? Me ajudem. Orar, ação. Vamos lá, gente. Só orar e não agir não vai dar casamento, né? Diz o pastor Cláudio Duarte, ele é uma figura, que a única vez que Deus arrumou casamento para alguém foi com Adão e Eva, deu ruim, depois disso Deus nunca mais arrumou para ninguém. Então, gente, vamos achar casamento, vamos lá conhecer pessoas, vamos pegar um dinheirinho, ir para um congresso de jovens numa outra cidade, um lugar que vai ter 300 jovens para ter mais chance, aumentar a probabilidade, né? Então, gente, vamos lá. Se o Gabão não está aqui, né? Você pode ir como missionário, quem sabe também, dê certo. Gente, tem várias opções, tá? Várias opções. Mas eu quero também trazer essa palavra aos casados. Recentemente eu e a Daiane lemos um artigo tão interessante. Esse artigo falava sobre a geração dos millennials. Os millennials, eles nasceram entre 1981 e 1995. É uma geração que nasceu entre 1981 a 1985. Quem nasceu nessa época, não levante a mão, só preste atenção. O título da reportagem é Por que casais dos millennials estão cada vez menos fazendo sexo? Se chama a pesquisa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. A pesquisa se chama em inglês, mas eu vou usar a expressão em português, vai ficar muito mais bonito eu falando em português. É quartos mortos, casais sem sexo. O texto está dizendo, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, casem-se e tenham filhos, multipliquem-se. O texto está dizendo, cuidado, para que Satanás não roube de vocês o romantismo, a capacidade de se apaixonar, e não roube de vocês algumas características e possibilidades de viver uma bela aventura romântica com a pessoa da sua vida. Então, gente, é preocupante essa notícia. É uma pesquisa de 2021, super recente. Pessoas entre 18 e 45 anos de idade que vivem casamentos frios, casamentos distantes, casamentos sem relacionamento íntimo. E aí nós fomos lendo toda a pesquisa, e a pesquisa é bem interessante, mas dizia o seguinte, que o maior problema dessa geração é que eles param de lutar pelo relacionamento íntimo. Eles param de se esforçar para fortalecer o casamento. Tem influência da pornografia, tem influência da internet, tem influência do cansaço, o nascimento dos filhos, mas no geral a pesquisa dizia que o que falta para essa geração é esforço para manter vivo o seu casamento e os seus relacionamentos íntimos. Não vou entrar nesses detalhes, não estamos no encontro de casais, não vem ao caso. O pessoal aí que nem casou está só pensando como casar. Eu já estou falando de parar de fazer sexo e voltar a fazer de novo. Então eu quero dizer para vocês, cuidado para a tristeza, cuidado para a amargura da vida não destruir o seu coração. Aí você fala, você está falando de sexo, pastor? Mas na verdade, meus irmãos, sexo vai muito além de apenas relação íntima. Nós precisamos resgatar
o jantar romântico, nós precisamos resgatar o cafezinho romântico, nós precisamos resgatar o andar de mão dadas, o café da manhã na cama, o dar flores, o presentear, os bilhetinhos, as cartinhas, o carinho, o respeito e a dignidade do casamento. Amém? Casem-se. É um dos conselhos. E para terminar, meus irmãos, e agora fica fora das 3 regras, mas para terminar, é muito lindo como termina o texto. O texto termina assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu posso resumir essa frase de uma forma, e quero que vocês prestem atenção. Independente da nossa opinião política, precisamos torcer para o Brasil dar certo. Precisamos orar pelo Brasil, abençoar o Brasil, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade do Brasil. Que Deus ponha sua mão sobre a nossa nação. Que Deus prospere o Brasil. Nós não queremos que o Brasil se dê mal, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade do Brasil. Amém? Orem ao Senhor em favor da sua cidade. Nós precisamos orar para que Fraiburgo prospere. Nós precisamos orar para que Fraiburgo seja o celeiro de ideias inovadoras. Nós precisamos parar de dizer que Fraiburgo é um lugar de pessoas pacatas. Nós precisamos parar de dizer que Fraiburgo não tem muita coisa, não tem muita graça. Fraiburgo é a cidade que Deus escolheu para escrever a nossa história. Foi aqui que Deus nos plantou. Que Deus abençoe Fraiburgo, a nossa cidade. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei o que está acabando na sua vida. Eu não sei o que está frustrante na sua vida. Eu não sei se é uma doença, eu não sei se é um luto, se é à beira do abismo, se é um quase divórcio, se é um pós-divórcio. Eu não sei se é a destruição de amizades, eu não sei se é problemas financeiros, eu não sei com o que você está angustiado, mas uma coisa eu sei: o Senhor dos Exércitos está falando nessa noite, e a voz dele é: levanta, mesmo em meio a um período de correção, mesmo em meio a um período de provações, mesmo em meio a momentos difíceis, levanta e comece a sonhar de novo, a construir de novo, a trabalhar de novo, a planejar de novo, a desfrutar as coisas boas e simples da vida novamente, a ter doçura e não só ser amargo. Comece a se mexer, vá restaurar seus relacionamentos. Eu sei que tem casais aqui nessa noite que estão com os casamentos frios, assim como essa pesquisa, que estão com os casamentos sendo engolidos pelos problemas do dia a dia, pelo cansaço, pela criação dos filhos e tantas demandas, mas em nome de Jesus, nós cremos que os casamentos aqui já estão sendo revitalizados pelo Senhor Jesus. E para comprovar isso, casais que estão passando por esse desafio, estão sentindo em seus corações: cheguei na igreja no tempo certo, estou no lugar certo, porque hoje a porta do céu e as comportas do céu estão abertas para derramar bênçãos sobre pessoas que decidiram abrir o coração para aquilo que Deus preparou de antemão. Então nós cremos que nessa noite a vitória está sendo estabelecida. Nós cremos nessa noite que as pessoas estão sendo reanimadas e fortalecidas pela palavra de Deus, e estamos aprendendo que Deus não corresponde aos nossos desejos egoístas, mas o nosso Deus nos corrige, e quando Ele nos corrige, só nos cabe fazer uma coisa: nos submeter, nos constranger em arrependimento e confiar na sua palavra. Abra os seus olhos. Eu não ia ler, mas eu vou terminar com essa sequência. No capítulo 29, nós lemos do 4 ao 7,
do 8 ao 11, ele vai dar uma exortada nos falsos profetas e nas pessoas que estavam acreditando nos falsos profetas, mas a partir do 11 ele começa a falar sobre o que Deus pensa sobre o povo e o que Deus quer para o povo, porque o povo estava totalmente confuso. Deus nos trouxe para o exílio, e agora? E aí ele vai falar um pouco sobre como Deus te vê, e eu peço que você abra suas mãos onde você está, e eu peço que você abra sua boca enquanto eu leio, mas eu peço que você tome posse desse texto. E ele diz assim: porque sou eu, o Senhor, né? O Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, 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 esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, e aqui já está falando do futuro, 70 anos no futuro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor dos exércitos. Recebe isso. O Senhor está dizendo: eu é que sei os planos que tenho para você. Eu quero prosperar você, eu quero abençoar você, eu quero te dar futuro, eu quero te dar esperança, eu quero soprar o fôlego de vida, eu quero soprar sobre você o ruá de Deus, o sopro de Deus, para que você volte a sonhar, para que você construa casas, para que você plante pomares, para que você case, para que você tenha filhos, para que o seu casamento seja abençoado, a sua casa seja abençoada. Isso é o que o Senhor está dizendo. O meu projeto para a sua vida é de bênção, mesmo que hoje sejam dias difíceis, mesmo que hoje sejam dias amargos, mas o meu plano para você é de te abençoar e de te prosperar, porque eu sou o Deus de Israel, eu não falho na minha palavra. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa desse vigor, desse renovo, e que precisa desse toque do Espírito Santo, nós vamos cantar Minhas Guerras. Que você saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar uma oração especial por você, pelo seu casamento, pela sua vida, pelos seus filhos, pelos seus negócios, pelo seu futuro, para que o seu coração se abra de novo, para que você recomece a sua história, para que Deus te dê graça e fôlego, para que você viva esses momentos difíceis e sobreviva para ver o melhor de Deus, amém? Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui, nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelas suas finanças. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu sangue, seu corpo derramou, assim que luto minhas guerras. Vem aqui, queremos orar por você. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Enquanto isso, a igreja começa a orar. Você pode estender suas mãos para cá, você pode começar a orar por esses irmãos que estão aqui. Vamos levantar nossa voz em adoração, em oração nessa noite. Vai abençoando sua casa, sua vida, em nome de Jesus.
assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Deus, essa palavra vem confrontar o nosso coração. Aonde está a nossa confiança? Onde, Deus, nós temos colocado o nosso coração todos os dias. E nesse momento, Pai, nós estamos aqui colocando o nosso coração diante do Senhor dos exércitos, Pai. O Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas. O Senhor é o Deus que tem cuidado da nossa vida, da nossa história. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor guardou a nossa vida. O Senhor nos poupou. O Senhor nos livrou. Pai, existem pessoas que não eram para estar aqui, mas o Senhor, com mão forte, tem segurado essa pessoa, porque existe um propósito eterno, um propósito que vai além. Deus, essa pessoa já desistiu dela, mas o Senhor não desistiu. O Senhor, dia após dia, tem colocado anjos ao redor dessa vida, anjos ao redor dessa família, porque existe um propósito do Senhor, um propósito que foi comprado com preço de cruz. O sangue verteu na cruz para que essas pessoas estivessem aqui. Um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de romper com os padrões mundanos, um tempo de romper com as mentiras de Satanás. Pai, nós estamos aqui dizendo: chega de mentira, chega de engano, chega de viver uma vida vazia, prostrado diante do pecado. Mas nós estamos aqui não mais prostrado diante da inveja, da mentira, do orgulho, dos enganos, mas nós nos prostramos diante daquele que é digno de receber toda a honra, todo louvor e toda adoração. Nós nos rendemos diante do Deus Todo-Poderoso, que tem escrito uma história nova para nós. Oh Deus, o Senhor tem planos de paz, pensamentos de paz e não de mal. Pai, nós abrimos mão dos pensamentos maus, nós abrimos mão das mentiras de Satanás e nós nos rendemos aos pensamentos do Senhor. E a Tua palavra diz que os pensamentos são bons. O Senhor tem bons planos para os Seus filhos. Oh Deus, nós nos rendemos diante dos Teus pensamentos. Pai, nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que está fora do nosso alcance. Deus, o Senhor sabe que muitas coisas nós estragamos com as nossas próprias mãos. Oh Deus, nos perdoa por estragar as coisas, por fazer do nosso jeito. E nós queremos render ao Senhor, Pai, todas as coisas. E cremos, Pai, que o que o Senhor tem para nós é muito maior. E vai muito além do que nós temos pedido, pensado ou imaginado. Pai, nós colocamos a nossa casa, a nossa vida, o nosso coração, o nosso trabalho, as nossas emoções, os nossos relacionamentos. Pai, nós colocamos diante do Senhor todas as coisas e clamamos, Deus, restaura, Deus, restaura a alegria do nosso casamento, restaura a alegria, Deus, de termos os nossos filhos, restaura a alegria, Deus, de servirmos essa nação.
Restaura em nós, Deus, a esperança, Jesus. E uma palavra que vem no meu coração para dizer para vocês nessa noite: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Quando o anjo chegou para Maria e falou que através dela ele faria algo incrível, ele disse para ela: não tenha medo, porque sou eu que vou fazer através de você. Deus tem uma palavra para vocês: não tenham medo, porque a restauração que vocês precisam, quem fará é o próprio Deus através de você. E o Senhor vai levantar homens e mulheres nesse lugar para dizer que Ele é Deus, para mostrar que Ele é Deus e que Ele não depende de circunstâncias para cumprir o que Ele prometeu para você. Pai, nós abençoamos famílias nessa noite, em nome de Jesus. Declaramos, Deus, casamentos agora sendo restaurados. Está dada a largada para um novo tempo e se abre a porta para uma nova fase. Essa fase é restauração. Essa fase é cura do Senhor sobre esses casais. Essa fase é cura do Senhor para cada homem, cada mulher aqui como pai e como mãe. É a restauração da nossa aliança e a restauração da paternidade e da maternidade. Nós oramos por aqueles que ainda não formaram família e declaramos em nome de Jesus que o Senhor prepare os encontros, que o Senhor prepare os momentos, que o Senhor prepare a pessoa certa e o Senhor esteja unindo os propósitos nessa terra em nome de Jesus. Tira todo medo, tira toda a apreensão. Nós oramos por vidas financeiras quebradas e declaramos em nome de Jesus: existe uma promessa de Deus em nos prosperar, em restaurar as nossas finanças. Então nós oramos por restauração financeira sobre cada pessoa que tem passado por privações e passado por desafios em nome de Jesus. Nós oramos para que a vida possa ser encarada, mesmo em tempos difíceis, sem estarmos, ó Deus, sucumbindo na amargura, mas podemos desfrutar das frutas dos nossos pomares, podemos desfrutar da doçura da vida, da graça da vida, e possamos voltar a ter brilho nos olhos, alegria de novo, alegria de novo, alegria de novo. Renova, Espírito Santo, as nossas vidas, assim como o Senhor renova, ó Deus, segundo a sua palavra. Renova a sua igreja, renova os nossos sonhos, restaura os nossos sonhos, restaura o nosso vigor. Enche-nos, Espírito Santo, e nos dê a alegria da salvação em Cristo Jesus, pois nós pertencemos a Jesus Cristo, confessamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, pertencemos a Cristo, o servimos e o honramos, e o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós seguimos aqui nessa terra a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Seja livre para viver os sonhos de Deus em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana abençoada e vá lá comprar um empadão. Que Deus te dê graça nessa noite em nome de Jesus. Só um pouquinho. Aleluia. Pessoal, só quero dar um aviso para as mulheres. Nesse mês de novembro nós vamos ter um piquenique Vida Plena para as mulheres. Vai ser ali na Mata René Fry, que olha, o pessoal colocou aqui o aviso. Nós vamos ter uma tarde bem especial, então já vai preparando a toalha, o arranjinho. Nós vamos fazer um passeio muito, muito especial com as mulheres do Vida Plena. Então a gente tem mais informações, conforme vai passando, aí a gente vai passando outras informações para vocês. E
a cantina ali atrás, convido vocês para dar um pulinho na nossa cantina e prestigiar esse momento em nome de Jesus.